queridos. Ah, Pegue a sua Bíblia, nós vamos meditar mais uma vez na palavra de Deus. Queridos, todos nós aqui, certamente, nós temos planos, temos sonhos, objetivos a serem realizados, a serem alcançados, e tenho certeza que os irmãos certamente têm alguns em mente agora. Se eu perguntasse para os irmãos quais são os seus planos, seus sonhos, seus alvos, a curto prazo, a médio, a longo prazo, eu tenho certeza que alguns aqui já começam a imaginar o que poderão realizar, o que poderão apresentar como resposta aqui a essa pergunta. Infelizmente, queridos, eu sei que nesse campo, muitas das vezes, nossos planos, nossos projetos, eles são frustrados e encontram muita dificuldade, principalmente num contexto que nós vivemos no nosso país, né? Em que nós encontramos tanta dificuldade financeira, não é verdade? Eu acho que quase que em todas as casas do nosso Brasil, né, eu acho que talvez seja um exagero falar isso, né? Mas em grande parte da nossa nação nós encontramos pessoas que estão enfrentando, em certa medida, dificuldades para avançar, para progredir no campo profissional, material, muito pelo caos que nós enfrentamos na nossa economia, né? Nosso país ele tem vivido um tempo muito difícil, um período muito difícil a cada dia mais. E se nós tomarmos o cidadão médio, vamos colocar assim, né? Nós vamos ver que há muitos planos, há muitos sonhos, desejos, e há pouca possibilidade de se realizar cada um desses objetivos, né? Devido justamente a essa dificuldade material, essa dificuldade financeira. Eu queria, antes da gente ler o texto aqui, eu queria que você pensasse aí um pouquinho agora. Tomando os seus planos, que certamente você tem aí em certa medida, tomando assim os seus objetivos pessoais, materiais, o que você faria se você tivesse hoje em suas mãos pelo menos aí de 15 a 20 mil reais? O que você conseguiria fazer, executar na sua vida? Talvez você tenha alguns planos, você diga, pastor, se eu tivesse esse dinheiro, se eu tivesse 15 mil reais hoje, eu sei que muita gente aqui tem, né? Não precisa nem imaginar muito. Mas, se você tivesse esse valor, o que você faria com ele? O que dá para realizar dos seus projetos, pelo menos a curto prazo? Quais os projetos que você teria? Talvez uma reforma na sua casa, eu não sei. Talvez tem gente aqui que está lutando para comprar um carro novo, trocar de carro. O carro já está dando problema, né? E aí está precisando consertar. Outros estão planejando talvez um curso profissionalizante para melhorar a condição financeira, investir nos estudos. Mas é uma quantia, de certa forma, razoável, né? E eu faço essa pergunta para os irmãos e deixo ela aqui para que os irmãos reflitam acerca disso. Será que esse é um valor bom para nós investirmos na nossa vida hoje? Será que nós teríamos alguma coisa assim importante a fazer, a realizar com esse valor? Mais uma vez, sabendo que o nosso dinheiro quase não vale nada, né? Mas se nós tivéssemos um valor desse na mão, certamente alguma coisa seria feita. Se nós considerarmos um trabalhador na nossa nação hoje, que vive aí do CLT, salário mínimo, né? Que está em torno aí de R$ 1.500, não é isso? Um pouquinho mais aí. Se nós considerarmos um ano de trabalho, se você conseguisse juntar todo o seu salário aí durante um mês, durante um ano, nós teríamos aí aproximadamente uns 18 mil reais, não é isso? Seria mais ou menos isso. Tirando o que o governo rouba, né? Tirando o que vai embora. Mas se nós fôssemos olhar assim, o bruto, daria mais ou menos isso, né?
pessoa ganhando um salário mínimo, se ela não gastasse com nada, tivesse um desconto aí, viesse à mão dela esse valor mensal, ela teria ao final do ano mais ou menos isso, sem contar aí com as férias e 13º, salário, que são os benefícios, mas talvez líquido seria isso, né? Seria esse valor, descontando talvez as taxas aí. Então dá para fazer alguma coisa, né? Eu acho que dá para, pelo menos, resolver algumas questões da vida. Então, eu queria colocar esse ponto aqui para os irmãos, porque o texto que nós vamos ler aqui hoje, ele fala um pouco disso. Ele fala de alguém que dispôs do seu tesouro, das suas economias, dos seus recursos. Ela pegou um valor para aplicar em algo durável. Então, se nós olharmos para o texto de hoje, que eu gostaria de levá-los a meditar, é o texto da nossa sequência, os irmãos já estão acostumados aí a seguir conosco a exposição. Hoje nós vamos entrar num capítulo novo do Evangelho de João, que é o capítulo 12. Estamos fazendo uma transição aí. E os irmãos verão que aquilo que eu coloquei aqui como um ponto introdutório tem que ver com o que nós leremos aqui no texto bíblico. Em alguma medida tem. Os irmãos perceberão isso. Então, olhem aí o capítulo 12. Vejam aí. A partir do verso 1, nós olharemos para esse texto. Os irmãos acharam? João capítulo 12, então, diz assim, a partir do verso 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Até aqui o versículo 8, queridos, o nosso texto de hoje. Irmãos, vocês já devem estar acostumados nessa série expositiva no Evangelho de João, com algo que é muito peculiar, muito comum nesse Evangelho, que são os contrastes. João, ele procura escrever o seu Evangelho e ele sempre que pode, ele apresenta alguns contrastes no texto, que tem o objetivo aqui de realçar, de uma forma geral, algumas diferenças, criando naquele que ouve ou lê o texto bíblico algum impacto. Esse é o objetivo de João, fazer isso. Quando João apresenta esses contrastes, ele tem o objetivo de trazer mais clareza para o texto. Ele tem o objetivo de trazer mais entendimento e compreensão para o seu leitor, distinguindo as ações que estão presentes no texto, que são narradas no texto. Nós vimos isso aqui várias vezes. O capítulo 11, que nós acabamos aí de olhar para ele na última semana, está cheio desses contrastes. E os capítulos anteriores também. E João não para. Ele continua, ele progride na sua
no seu evangelho, na sua história, contando a história do ministério de Jesus. E ele vai trazer para a gente aqui, mais uma vez, ele vai apresentar para os seus ouvintes, para os seus leitores, ele vai apresentar para cada um de nós aqui nessa noite, mais um contraste. Se os irmãos olharem para o texto, se prestaram atenção na leitura, os irmãos já conseguiram até identificar que contraste João está fazendo aqui. Ele vai contrastar o amor, a adoração, a devoção piedosa e sincera e desprendida de Maria com o cinismo, a hipocrisia, a falsidade de um de seus discípulos, de um discípulo de Jesus chamado Judas. Isso está bem claro no texto, irmãos. Nós podemos olhar isso de forma bem marcante aqui. João, ele procura aqui apresentar o verdadeiro amor que deve existir no coração de alguém, de um discípulo de Jesus pelo Cristo. E ele procura usar a vida de Maria aqui, essa personagem que já apareceu no capítulo anterior, nos foi apresentada no capítulo anterior, ele procura mostrar a vida dela, o coração de Maria, revelando essa verdadeira adoração e devoção ao Senhor, na história que está sendo apresentada aqui. Então, diante desse texto que está perante os nossos olhos aqui, nós queremos mostrar para os irmãos nessa noite que o verdadeiro amor por Cristo, não um amor apenas por palavras, algo que sai da boca para fora, mas o verdadeiro amor por Cristo, ele se revela em devoção, e numa devoção que não é fingida, mas ela é uma devoção sincera. O verdadeiro amor por Cristo, ele expressa uma devoção sincera ao Senhor. E essa devoção, ela é exposta, ela é realizada, mesmo sob a incompreensão de pessoas que estão ao seu redor. Maria, nós veremos aqui, à medida da exposição, que a sua expressão de adoração, de devoção, ela não foi compreendida. Ela não foi entendida na sua essência, na sua profundidade. Isso gerou até críticas aqui no texto. E o Senhor, ele vai corrigir essa visão errada que estava nos discípulos, diante da atitude que Maria tomou aqui. Então, se nós olharmos para o nosso texto, queridos, o cenário que nos é apresentado desse ato de devoção é a cidade de Betânia. Betânia volta novamente à cena aqui. Os irmãos devem se lembrar. A cidade onde Lázaro e suas irmãs viviam. A cidade onde Jesus esteve para ressuscitar aquele homem morto. E que teve que sair de lá imediatamente porque já existia uma certa hostilidade da parte dos judeus com relação a Jesus. E ele vai para uma aldeia um pouco mais distante dali. Mas agora, diz o texto, 6 dias antes da Páscoa, Jesus ele retorna. Ele volta para a cidade de Betânia, ou para a aldeia de Betânia. E ele retorna para essa aldeia, e agora o cenário não é mais a casa de Lázaro. Nós não estamos aqui mais na casa de Lázaro e suas irmãs. Jesus está aqui na casa de um homem chamado Simão. Simão o leproso, assim ele é visto na Bíblia, ele é conhecido assim na Bíblia. Nós não sabemos nada desse homem, senão que ele era leproso. Provavelmente um discípulo de Jesus que se converteu a Cristo, certamente era leproso e foi curado por Jesus. E nós sabemos que Jesus está na casa de Simão leproso, não é pelo texto de João. Aqui, nós encontramos a similaridade do Evangelho de João com alguns dos evangelhos. Mateus, ele narra esse episódio. Marcos também narra esse episódio aqui. E nós podemos
ao olharmos para o texto de Mateus, se os irmãos quiserem conferir o texto rapidamente, deixando marcado aí, capítulo 26, o verso 6 nos mostra isso. Essa história ela é contada de uma forma diferente por Mateus. Capítulo 26, verso 6 diz que Jesus, então, estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. É um cenário diferente. A cidade é a mesma, né? É a mesma cidade. Mas a casa é uma outra casa. É um outro discípulo de Jesus que está ali recebendo Jesus. E diz o texto que uma refeição é preparada para Jesus, e é claro, para os seus discípulos também, que estavam com ele. Jesus está sendo honrado por seus amigos, seus discípulos, e preparam um banquete para ele, um local ali na casa de Simão, para que eles pudessem se confraternizar, se alegrar, adorar o Senhor, glorificar a Deus por tudo que ele já havia feito e realizado. E diz o texto, então, que essa refeição é preparada para Jesus, e se nós olharmos, voltando aqui para João, nós veremos, irmãos, que, mais uma vez, Marta aparece no texto, né? Ela aparece aqui servindo a Jesus. É interessante nós olharmos para isso, porque Marta está sempre ocupada com o serviço a Jesus. Todas as vezes que ela é mencionada na Bíblia, ela está de alguma forma também dedicada a fazer algo para Jesus, em função daquilo que Jesus pede a ela e tem necessidade. E Marta está então servindo a Jesus, e Lázaro não está mais no túmulo. Os irmãos devem se lembrar que ele havia ressuscitado na semana passada, lembra? Domingo passado nós ressuscitamos aqui Lázaro, retrasado, né? E vimos aqui os desdobramentos de tudo isso. Lázaro aqui está agora vivo. Ele aparece vivo na história. Não mais dentro de um túmulo fedido, cheirando mal, mas ele está dentro de uma casa agora confraternizando, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor com os seus irmãos ali, e Jesus está sentado à mesa. E aqui, queridos, apresentado esse cenário de devoção, nós encontramos no versículo seguinte, no verso 3, o próprio ato de devoção em si. Diz o texto que então, e aqui a gente vê uma conjunçãozinha, né, que é apresentada no texto, que tem o objetivo, essa conjunção aqui, de trazer um destaque, de conectar-nos àquilo que vai acontecer. Com aquele ambiente de intensa adoração e de louvor a Deus, algo vai ser apresentado aqui. E João, então, usa essa expressão aqui para pontuar a história, o ponto aqui alto desse acontecimento. Eu não sei se você já ouviu muitas histórias, ou se você já teve o hábito, ou tem o hábito de contar muitas histórias, mas essa expressãozinha, essa conjunção aqui, ela é própria para transições em histórias, não é assim? Eu não sei se você já ouviu uma história em que o narrador, aquele que está contando a história, ele vem narrando um fato, o desdobramento da história, e de repente ele dá um então. Olha, nós estávamos em tal situação, estava acontecendo isso, isso e isso, então, e esse então sempre tem uma ênfase, né? Ele cria para a gente uma expectativa. Ele nos conecta a algo que vai ser dito, a uma realidade nova. Então, isso é um artifício que a gente tem na língua para poder despertar o interesse das pessoas àquilo que está sendo contado, àquilo que está sendo narrado. E João sabe fazer isso muito bem. Nós já vimos isso algumas vezes acontecendo aqui no Evangelho. E João, então, ele traz esse então. Em meio a esse jantar, a esse banquete, Marta trabalhando ali, carregando talvez os alimentos, servindo, Jesus ali à mesa, Lázaro ao seu lado, Simão ali naquela como anfitrião daquele momento, as pessoas confraternizando, e é nesse cenário que então aparece a figura de Maria.
Maria volta de novo para a cena. Nós já vimos Maria aos pés de Jesus, no Evangelho de João. E diz o texto, então, que ela aparece na cena, apresentando nesse jantar um ato de devoção e adoração profunda. Como ela faz isso? De que forma Maria expressa a adoração ao Senhor? Diz o texto que ela pega um perfume de nardo puro. Não era um nardo adulterado. Não era da Shopee, né? Era algo bom mesmo. Diz o texto que era de muito valor, muito precioso. Significa que tinha muito valor aqui aplicado nesse perfume. Em todas as épocas a gente vê bons perfumes e maus também, ou ruins. Perfumes que não têm muito valor, às vezes só tem um cheiro na hora e depois desaparece, né? Evapora ali e acabou. Não tem muita qualidade. Naquela época também isso existia. E dessa raiz era extraído esse perfume, essa essência aqui. E era algo de muito valor. Custou muito esse perfume, nós já vimos isso aqui no texto. E diz então a palavra de Deus aqui na nossa leitura, que ela pega esse frasco e ela unge Jesus. Ela unge os pés de Jesus. Aqui João dá ênfase aos pés. Se você olhar para Marcos e Mateus, você vai ver que essa unção também ocorreu na cabeça de Jesus. Mas João, por algum motivo, ele menciona os pés de Jesus. E Jesus está sentado ali, à mesa, e os pés daqueles que ficavam à mesa, eles ficavam numa posição voltadas para trás. Nós não devemos pensar, sentar-se à mesa como a gente senta hoje, uma cadeira e uma mesa diante da gente. Eles ficavam reclinados sobre a mesa, era basicamente um chão mesmo, e os pés eram colocados para trás. E Maria, então, se aproxima, e ela começa a ungir Jesus, e a ênfase de João aqui são os seus pés. Ela derrama esse perfume, ela unge os pés de Jesus e enxuga os seus pés com os seus cabelos. Olha que ato de devoção bonita, né? Ela contraria, irmãos, todas as regras de etiqueta daquela época. Ela quebra todo o protocolo que existia, que inclusive para uma mulher fazer tal coisa. Mas ela não se importa com isso. Ela quer dar ao Senhor a devoção, a adoração que lhe é devida. E ela vem, e enquanto Jesus está ali se alimentando, conversando, ela está ungindo Jesus e ela está enxugando os seus pés com os seus cabelos. Nós devemos nos lembrar que João, lá atrás, ele já havia dito isso. Lembra? Quando ele apresenta Maria, ele diz, essa Maria é aquela que ungiu Jesus, que enxugou os seus pés com os seus cabelos. Os irmãos estão lembrados? Nós já passamos por esse texto. E agora João, ele traz aquilo que ele pré-anunciou, né? Lá atrás. E ele narra esse momento em que Maria está ali, agradecida a Deus, certamente, irmãos, certamente muito grata a Deus, louvando a Deus. Por quê? Porque ela viu algo que nenhum de nós já viu. Ela viu o seu irmão ser tirado da sepultura, depois de 4 dias sepultado. Ela viu algo incrível aos olhos de qualquer pessoa. Inclusive, a sua própria irmã tinha dito, Senhor, não abre esse negócio aí porque está fedendo demais. Já cheira mal. Mas, agora, diante de um quadro totalmente diferente, Lázaro está ali diante dos olhos dela. Lázaro está diante dela se alimentando. Eles estão rindo, conversando à mesa, se alegrando diante do Senhor. E ela vê, eu imagino Maria vendo aquela cena e se alegrando, né? Como Deus foi bondoso para com a minha família. Como Deus realizou coisas maravilhosas para a minha casa. E ela se alegra intensamente em Deus diante desse quadro aqui. Eu posso imaginar, irmãos, eu não sei se os irmãos conseguem alimentar esse tipo de pensamento, mas eu fico imaginando, lendo um texto desse, eu fico imaginando quando
Simão combinou entre os discípulos de Jesus de Betânia esse jantar. Você consegue imaginar? Simão vai na casa de Lázaro, bate na casa dele e fala: Lázaro, quero falar com você algo. Tem uma ideia aqui. Lázaro, sim, o que você tem para dizer, Simão? Olha, que tal nós nos reunirmos aqui, o povo do Senhor, nós, discípulos de Jesus nessa cidade, nos reunirmos lá na minha casa. Eu vou preparar um banquete para Jesus e para os seus discípulos, e nós vamos fazer um culto de ações de graças. Não é assim? Depois que a gente recebe uma grande bênção, a gente não tem o costume de fazer isso? Um culto de agradecimento a Deus, de louvor a Deus. Vamos nos reunir para louvarmos a Deus, e nós vamos comer ali, nos alegrar. E eu fico imaginando, irmãos, eu consigo imaginar Maria ouvindo essas coisas e pensando assim: eu vou fazer algo nesse dia. E ela correndo lá para a sua cômoda, eu acho que tinha cômoda naquela época, não devia ter, né? Ou lá para a penteadeira, mulher sempre tem penteadeira, né? Então ela olhou lá, pegou, abriu a gavetinha dela e ela viu lá o perfume. E ela agarrou o perfume na sua mão e ficou pensando, imaginando: olha, naquele dia eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou aproveitar esse jantar para expressar para o meu mestre a minha adoração. E ela pegou aquele perfume ali, segurando na mão dela, pensando, né? Imaginando isso. E depois ela guarda, coloca lá, fecha a gavetinha, deixa lá e fica preparando as coisas. O dia da celebração chega, todo mundo se reúne e Maria não está ali. Onde está Maria? Cadê Maria? Né? Então eu imagino Maria indo, né, rapidamente lá na casa dela, pegando o perfuminho dela e vindo com os olhos tomados de lágrimas, pensando: eu vou fazer algo aqui que eu sempre quis fazer pelo meu Senhor. E ela vai caminhando até aquela casa. E aí, queridos, nós estamos diante desse texto. Ela pega esse perfume, tão caro, e segundo o texto mais adiante, diz que ele valia 300 denários, ele podia ser vendido por 300 denários. O denário era o ganho diário de um trabalhador. Então, nós estamos aqui diante de aproximadamente o salário mínimo, médio, de um trabalhador ao longo de um ano inteiro. Se nós fôssemos converter para o real, para a nossa moeda hoje, nós estaríamos falando de um valor de aproximadamente entre 15 a 20 mil reais. 18 mil reais. Você já imaginou pagar 18 mil reais num perfume? Alguém já pagou esse valor? Teve alguém aqui que já fez isso, cometeu essa loucura de gastar 18 mil reais num perfume? Mas Maria, ela estava com aquele investimento lá dela. Não sei o que ela ia fazer com aquilo. Por que ela comprou aquilo, né? Talvez ela pensou: aqui estão as minhas economias. É possível que a família de Lázaro fosse uma família rica. E talvez Maria estivesse guardando ali aquele perfume para vender depois, para alguns outros objetivos. Essas coisas eram facilmente vendidas. E esse valor, diz o texto, que era extremamente elevado, irmãos. Extremamente elevado. E ela, diante daquele momento da mesa ali, ela derrama esse perfume em Jesus. Você já imaginou, gente? Um frasco de perfume sendo derramado assim, sobre a cabeça, o corpo, os pés de Jesus. Foi algo tão extravagante aqui, que diz o texto, irmãos, e aqui a gente vê aqui mais um contraste. Diz o texto aqui que toda a casa, olha o versículo 3, a segunda metade do versículo 3. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. É importante nós olharmos isso aqui, porque João, ele menciona também um cheiro no seu evangelho. Qual é o cheiro que ele tinha mencionado aqui? Um cheiro bom ou um cheiro ruim antes? Ele lembra aos leitores aqui que na cena anterior com Lázaro, Lázaro estava fedendo. Lázaro estava cheirando mal. A ponto de Marta falar: não abra esse túmulo, porque todo mundo aqui vai sentir o cheiro. O mau cheiro vai contaminar todo esse ambiente. Eles estavam ao ar livre, irmãos.
Mas Marta sabia que só em abrir aquela sepultura já era suficiente para tomar toda aquela área ali ao redor. Agora eles não estão num lugar aberto, eles estão numa casa. E João, mais uma vez, ele apresenta, olha, o cheiro dessa adoração, do derramar desse perfume, tomou toda a casa. Impossível esconder isso. Foi impossível de ser ocultado, né, essa realidade. Então, os irmãos percebem o que Maria fez aqui? Ela pega todo o seu perfume e ela derrama sobre Jesus. Qual o sentido disso? Inclusive, é exatamente, queridos, que o texto vai nos mostrar. Se os irmãos olharem aí, que após esse ato de devoção, há também uma crítica ao ato de devoção. Os irmãos estão conseguindo acompanhar a exposição? Nós vimos o cenário dessa devoção, dessa adoração, nós vimos o ato da devoção, da adoração. Agora nós estamos olhando aqui para a crítica a este ato de adoração. E essa crítica parte de quem? Aí nós vamos encontrar um novo personagem. João, ele tem habilidade para pegar, para ao escrever a sua história, ele ia apresentando personagens ao longo da sua narrativa. E ele vai nos apresentar um discípulo de Jesus, que nós já conhecemos, né? Mas ele vai apresentar aqui um discípulo que é uma peça fundamental e chave aqui na história. Ele nos apresenta a pessoa de Judas, não é isso? Ele é aquele que irá trair Jesus. Portanto, é importante ser apresentado como aquele que é um discípulo de Jesus e aquele que irá traí-lo. Diz o verso 4. Mas Judas Iscariotes, percebe aqui o contraste? Esse mais apresentado aqui mais uma vez. Mas Judas, ao contrário do que fez Maria, diz o texto, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, diz assim o texto, aquele que estava para trair Jesus. Olha, nós descobrimos não só um personagem novo, mas nós descobrimos o que ele fará também. Nós descobrimos o que vai acontecer com Jesus por causa de Judas, deste homem aqui. Então é importante nós ficarmos atentos ao que João está nos apresentando aqui nesse texto. E ele diz assim, o verso 5, por que este perfume não foi vendido por 300 denários? Eu já falei o que isso vale, né? E o valor não foi dado aos pobres. Essa é uma pergunta que Judas lança. Nossa, que desperdício é esse? Por que não pega esse dinheiro? Por que Maria não pegou esse perfume e vendeu? Seria fácil vender. Todo mundo quer comprar um perfume desse. A gente pega esse dinheiro e dá aos pobres. Olha que atitude nobre e bonita dele, né? Um homem altruísta aqui. Fazer o bem para as pessoas. Mas João aqui, queridos, ao apresentar a ideia ou a crítica de Judas, a atitude, ao ato de devoção e de adoração de Maria, ele vai nos apresentar o porquê dele faz isso. Por que Judas ele tomou essa atitude? E antes de nós olharmos para esse ponto aqui, que já está até bem claro para os irmãos, nos parece, irmãos, que esta crítica que Judas fez aqui, ela teve o poder de influenciar os discípulos também. João, ele não está com o foco nesse ponto. O foco de João aqui é Judas. João, ele não está se distraindo com outros personagens. João, ele quer ser bem claro no seu evangelho. Ele está apresentando os personagens chaves do evangelho. E ele não vai se distrair aqui com outros personagens, pelo menos não agora. Ele quer ter o foco em Judas. Mas se os irmãos olharem para o texto paralelo, vamos voltar lá para Mateus? Se os irmãos olharem Mateus 26, no versículo 8, encontra aí. Deixa marcado na sua Bíblia
o Evangelho de João e dá uma folheada aí até o capítulo 26 de Mateus, verso 8. Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que este desperdício? Os irmãos percebem aqui? Parece que a crítica de Judas afetou também os discípulos. Os discípulos, em alguma medida, foram conduzidos aqui pela sugestão de Judas. Judas disse: nossa, poxa, eu acho que poderia ter aproveitado melhor esse dinheiro, né? Nós poderíamos, esse perfume poderia ser vendido e ter dado esse dinheiro aos pobres. Judas não ia falar, né? Poderia ser vendido esse perfume e colocado dinheiro aqui na bolsa, né? Para eu administrar. Ele não teria, talvez, tanta coragem de dizer isso, né? Mas ele lança assim: poxa, e os pobres? Vamos ajudar os pobres. Não faz sentido, tanta gente passando fome, tanta gente miserável aí nesse mundo, vamos ajudá-los. E os discípulos, de uma certa forma, concordam com isso, porque eles começam parece que Mateus procura mostrar. Mateus era um apóstolo de Jesus. Talvez até o próprio Mateus, né? Envergonhadamente, ele coloca lá os discípulos, mas se incluindo ali, porque ele era um apóstolo também. Talvez Mateus tenha concordado com Judas e falado: é mesmo, Judas, você está com a razão. Puxa vida, por que você não falou isso antes? Agora já era, já derramou, já não tem mais o que fazer. Mas foi uma oportunidade que nós perdemos. Poxa, o que ela fez não foi sábio. Maria devia ter falado com a gente antes. Ela deveria ter se aconselhado e nós iríamos orientá-la melhor. Gente, os irmãos percebem aqui como é que Judas ele usa as palavras para alcançar os seus objetivos? E nós vemos que era exatamente isso, porque nós vamos ver aqui no verso 6 a real intenção dessa crítica. Por que essa crítica ao ato de adoração ela surge? João ele coloca uma notinha. João, escrevendo aqui o seu evangelho, ele coloca lá no versículo 6 as seguintes palavras. Ele abre lá um parênteses, né? E ele avisa os seus leitores. Ele diz: olha, ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era o quê? Era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Ele fechou lá os parênteses dele. Vocês percebem? Ele apresenta Judas, ele diz o que Judas vai fazer, e ele ainda inclui o seguinte: olha, ele falou isso aqui não é porque ele era uma pessoa boa, não é porque ele tinha preocupação com os pobres, não é porque ele se importava com aquele que não tinha nada. Ele falou isso porque ele carregava a bolsa. E tudo que era lançado na bolsa, ele tirava uma parte para ele. Ele roubava. E aí nós descobrimos um pouco mais do caráter desse homem. Nós descobrimos que este homem que está seguindo Jesus é chamado de discípulo de Jesus, seguidor de Jesus e apóstolo. Na verdade, ele é um apóstata. É um homem incrédulo, é um ímpio, é um perverso, é um ladrão, é um traidor. E esse homem perverso, ímpio, traidor, ele está julgando a adoração, a devoção de uma mulher piedosa. Ele está expressando diante dos convidados ali da festa uma falsa espiritualidade, um falso altruísmo. Ele está apresentando ali uma falsa importância para com aqueles que não têm nada. Mas João já sabia, né? Pelo menos soube depois. E aí ele ligou as coisas, né? Quando João escreveu o Evangelho, a história já estava clara diante dele, né? Nós sabemos que até no dia em que Judas saiu da ceia e ele foi trair Jesus, nem os discípulos sabiam que Judas seria o traidor. Eles descobriram aonde?
Eles descobriram lá no jardim, né? Quando Judas chegou, ô mestre, deu um beijo em Jesus. E aí Jesus falou, você beijou? Com um beijo você traiu o filho do homem, Judas? Amigo, você veio para isso? E os discípulos devem ter tomado aquele choque, né? Meu Deus, então esse homem era um impostor? Esse homem era um traidor? Era um mentiroso o tempo inteiro? E aí João lá na frente descobre. Era por isso que ele estava o tempo inteiro questionando a atitude de Maria. E nos levou, inclusive, na onda dele, né? E nos levou a questionar também, olha como nós fomos tolos, como nós fomos bobos, como nós caímos no conto deste homem perverso. Mas ele nos alerta a respeito disso. Agora, queridos, o texto vai se encerrar, vai caminhando aqui para o final. Nós vimos, mais uma vez, esse cenário de adoração, de devoção, o ato da devoção. Nós vimos aqui a crítica ao ato da devoção de Maria. Nós vimos aqui a real intenção da crítica feita a esse ato de devoção, mas nós olhamos nos versos finais aqui do nosso texto o louvor ao ato de devoção. E aonde nós encontramos esse louvor no texto? Olhem para o texto aí e procurem encontrar, vou dar uma dica, quem falou foi Jesus. Versos 7 e 8, olha o que Jesus diz a respeito desse ato de devoção de Maria. Olha o que diz assim, mas Jesus disse, verso 7, eu estou lendo, deixai-a. Parece que os discípulos estavam aborrecendo essa mulher, né? Parece que isso ficou assim, de alguma forma, virou o assunto daquela noite. Parece que os discípulos toda hora voltavam, né? Ficavam lá falando isso o tempo inteiro. Mas por que não vendeu? Realmente, por que não vendeu? Mas por que não vendeu? Até que Jesus falou, gente, espera aí, para com isso. Gente, parem, deixa ela em paz. Deixa em paz. Que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento. De alguma forma, sem perceber, Maria fez algo aqui ligada, relacionada à morte de Jesus, ao seu sepultamento, ao ato de preparar o seu corpo para aquele momento. Os irmãos devem se lembrar que no domingo, o que elas estavam fazendo? Estavam indo ao túmulo, né? Porque não deu tempo na sexta-feira de preparar muito bem o corpo. E elas foram levar especiarias para alguma forma tirar aquele ambiente mal cheiroso do túmulo de Jesus, elas pensavam, né? Mas Maria já tinha feito isso. E Jesus diz, olha, deixa ela em paz. O que ela fez aqui foi preparar o meu corpo para a hora da minha morte. E aqui nós descobrimos um outro fato a respeito de Jesus. O que João está dizendo aqui com essas palavras? Ao narrar essas palavras de Jesus, qual é a informação que João está nos dando aqui? Ele está dizendo que Jesus vai morrer. Nós já sabemos disso, né? Mas eles não sabiam. Os discípulos não imaginavam que Jesus morreria. Mas João está aqui escrevendo para os seus leitores e trazendo essa informação. Esse Jesus está fazendo todos esses milagres que eu acabei de narrar para vocês aí, até o último capítulo, ele vai morrer. E ele está anunciando que ele vai morrer para os seus discípulos num jantar. Que notícia para se dar num jantar, né? Jesus falou, olha, o que ela está fazendo aqui, ela está preparando o meu corpo para a minha morte. Fico imaginando os discípulos arregalando os olhos, né? Gente, como assim? De fato, Jesus vai morrer 6 dias depois, irmãos. 6 dias depois aqui, Jesus vai morrer. Ou o 7º dia, né? Já vai estar morto. Ele vai morrer na Páscoa. Nós estamos 6 dias antes desse momento. E Jesus pré-anuncia o que vai acontecer a ele. E por que ele vai morrer? Nós sabemos, né? Ele vai morrer pelos nossos pecados. Essa é a grande notícia. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele se ofereceu em nosso lugar para nos resgatar da nossa condenação. Então, João escreve isso. E João diz, ela está guardando isso para o meu sepultamento. E o que mais que Jesus fala? Porque os pobres estão sempre com vocês. Eu acho que
Jesus aqui deu uma encarada para os discípulos, né? Acho que Jesus olhou mais fixamente até para Judas. Não sei, estou conjecturando aqui, tá, irmão? Imagino Jesus olhando assim para os discípulos, falando assim, os pobres, Judas, vocês têm sempre os pobres, terão sempre pobres para ajudar. Mas a mim não. Vai chegar um tempo que o noivo vai ser tirado, né? Chegará um tempo em que vocês não terão mais a minha presença. Mas o que ela fez a mim, como um ato de adoração. Os irmãos percebem que ato maravilhoso foi esse de Maria? Que entrega, irmãos. Ela pegou todas as suas, talvez as suas economias ali, e entregou isso como uma adoração a Jesus. Você teria coragem de fazer isso? Será que hoje, se você tivesse todo esse valor, você teria no seu coração o desejo de expressar essa adoração a Jesus, como ela expressou? Olha, eu posso dizer que Maria estava muito grata a Jesus. Ela estava muito feliz. E alguém que muito ama não encontra em si medidas para expressar esse amor. E faz o que é impensável. E ela faz isso com toda a consciência. E eu tenho certeza que Maria, ao derramar aquele perfume, enquanto os discípulos, e Judas especificamente dizendo isso é um desperdício, ela estava dizendo, ainda é pouco. Se eu pudesse, se eu tivesse mais, eu derramaria. Eu daria tudo. Eu ofereceria tudo, a minha vida ao Senhor. Essa é a expressão de adoração de Maria. O que esse texto nos traz, querido? Quais os ensinos teológicos que essa mensagem aqui do texto que nós acabamos de ler, ela nos apresenta? Bem, eu separei aqui pelo menos 3 pontos para apresentar para os irmãos. Primeiro, queridos, esse texto nos mostra a centralidade da pessoa de Cristo. Jesus, ele não é uma figura da periferia, ele é central. A festa era para ele. O momento era para ele. Tudo estava girando em torno de Jesus. Tudo era para Cristo. E Maria, ela percebe isso. Jesus é central na minha vida. A pessoa de Jesus é a pessoa mais importante que eu tenho nessa vida. E mais ninguém. Ele supera em muito o segundo lugar. Não há nada nessa vida mais importante do que esse convidado que está aqui na festa. Ele é a pessoa principal. E aqui nós encontramos que é exatamente isso que João está querendo nos mostrar ao longo de todo o seu evangelho. Jesus não é um homem comum. Ele é o próprio Deus, e sendo Deus, ele é o personagem central aqui, queridos. A ele deve ser apresentada a nossa adoração, a ele devem ser ministrados os nossos louvores, a ele nós devemos render a nossa gratidão, a nossa devoção, a nossa entrega, tudo é para ele. Ele é a pessoa central de nossas vidas. Se Cristo não for central na sua vida não está em Cristo. Esse texto nos apresenta não apenas a centralidade da pessoa de Cristo, mas a dignidade de Cristo. Sua dignidade é única e ela está acima de todas as outras causas que possam existir. Quando Jesus diz, não se preocupem com os pobres, não quer dizer que ele desprezasse os pobres. Inclusive, a lei previa exatamente isso, o sustento aos pobres. Mas o que Jesus está fazendo aqui, irmãos, é priorizar a adoração a si mesmo diante daquele momento específico. Ele está dizendo, olha, o que essa mulher está fazendo aqui, ela está fazendo a mim. E isso excede em muito qualquer outra causa, inclusive a causa dos pobres, que é uma causa legítima. É legítimo você ajudar os pobres, não é verdade? É legítimo. Mas isso não supera a dignidade de Jesus. Ele é o mais importante do que qualquer outra coisa. Por isso que quando uma igreja ela troca a causa de Cristo pela causa social, ela está indo por um caminho totalmente errado.
Quando a igreja deixa de lutar pela causa de Cristo, pelo evangelho de Cristo, ela começa a lutar por causas sociais, ela errou o foco, ela perdeu o foco. Porque não foi para isso que Cristo estabeleceu a sua igreja. Cristo estabeleceu a sua igreja para que a sua igreja o louve e o adore e pregue o seu evangelho. Enquanto a igreja prega o evangelho, ela pode se ocupar de causas aqui e acolá? Ela pode. Mas desde que isso não tire a centralidade da pessoa de Cristo e a dignidade da pessoa de Cristo. Cristo é mais importante do que qualquer outra coisa. Não há nada mais importante, não há nada mais urgente, não há nada mais valioso do que honrarmos a Cristo. Ok? Não existe nada mais urgente, não existe nada mais valioso, mais importante do que nós honrarmos a Jesus. Tenha isso em sua mente. João procura nos mostrar isso. Nem as causas mais nobres que nós encontramos na sociedade. E um outro ponto que nós aprendemos aqui nesse texto é sobre a adoração autêntica. Como que é uma adoração autêntica? Alguns podem pensar e têm uma ideia errada de que uma adoração autêntica é aquela que produz muito movimento, muito barulho, muita gritaria, muita agitação. Que o culto deve ser tomado de arrombos assim, emocionais, gritaria, festa, pulo, dança, né? E a Bíblia ensina que não é nada disso. Uma adoração foi dada a Jesus e uma adoração como poucas são vistas nas Escrituras. Que, inclusive, Jesus, em outro evangelho, diz o seguinte: o que ela fez vai ser contado no mundo inteiro. Aonde o evangelho for pregado, o que essa mulher fez será lembrado. E nós estamos aqui, queridos, muitos anos, séculos, milênios depois, né? Contando a história da adoração de Maria, que foi uma adoração simples, singela, silenciosa. Nós não encontramos nenhuma palavra aqui. Nós não encontramos nenhum aleluia na boca de Maria aqui. Tem aleluia aqui? Nós encontramos algum glória a Deus aqui? Será que Maria falou em línguas aqui? Hã? Será que foi isso? Será que Maria começou a girar, rodopiar, correr de um lado para o outro? Como Jesus é grande, aleluia. Será que ela fez isso? Não há nenhuma palavra sendo dita. Silenciosamente, ela está ungindo Jesus e enxugando os seus pés com seus cabelos. Jesus aceitou essa adoração? Sim ou não? Claro que aceitou, né? Porque foi uma adoração autêntica. E a adoração de Judas? Será que Jesus aceitou essa adoração? Judas se levantou e falou: vamos defender os pobres. Os pobres importam. Vida longa aos pobres, né? Vamos defender aqui. Levantou a faixa lá. E os pobres? Cadê? O que Jesus disse? Calem-se. Isso soa como murmuração. Vocês estão murmurando. O que vocês estão falando estão me ofendendo. Está me ofendendo. Essas palavras estão vindo sobre mim como uma ofensa. Fiquem quietos. Deixe essa mulher em paz. A adoração de Maria foi uma adoração autêntica. E toda adoração que é autêntica, queridos, ela envolve sacrifício. Ela é autêntica e sacrificial. Maria, o que ela oferece aqui foi algo de valor ao Senhor. Ela oferece aqui um nardo puro e muito precioso. O que isso nos ensina? Que eu tenho que dar todo o meu dinheiro para a igreja. É isso? Numa igreja da teologia da prosperidade, sim, né? O pastor vai falar um amém bem grande. Amém, né? É isso que a Bíblia ensina. O que isso significa, meus irmãos? Que adorar a Cristo exige uma entrega total. A adoração deve ser uma entrega. A adoração é uma entrega. E se ela não for total, ela não foi, como diz o texto aqui, autêntica. Ela não foi sacrificial.
E Maria apresentou exatamente isso. E é exatamente isso que Deus quer da gente. Deus quer e nos ordena que o adoremos. Exatamente assim. Não uma adoração formal, por conveniência, mas uma adoração que é profunda e que nasce do nosso coração, da nossa gratidão, do nosso louvor a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Há em você essas coisas? Será que em você há tamanha gratidão e louvor a Deus que não consegue ser controlada dentro de você? Ou a sua adoração é apenas formal? Hoje é domingo, né? Tem que ir na igreja. Se não for pastor amanhã no WhatsApp, vai mandar mensagem. Eu vou tomar um puxão de orelha. Tem que ir. Podia estar fazendo outra coisa, podia ir no parque hoje. Tem circo na cidade? Não sei, né? Deve ter. Sempre tem um circo aí, né? Deve ter um parque de diversão. Podia estar lá no shopping. Podia estar em qualquer outro lugar, tem que ir para a igreja. Se eu não for, vai ficar ruim. Será que a sua adoração é assim? Ou se há em você um desejo incontrolável de adorar a Deus? Como que é a sua adoração? Será que há em você essa expressão, esse desejo profundo que nasce não da conveniência, eu vou adorar porque para Deus me dar as coisas. Eu vou à igreja para que Deus não deixe faltar nada para mim. Se eu não for à igreja, vai que o diabo, né, cresce na minha vida e tira meu emprego e me bota uma doença. Tem gente que serve a Deus assim, você sabia? Vem à igreja por conveniência, porque fica com medo. Não, se eu não for na igreja, meu Deus, posso perder meu emprego, minha vida, minha saúde, a coisa começa a dar errado para mim, então tem que ir para a igreja. Posso ficar longe da igreja, não. Isso é adoração por conveniência. Ou simplesmente por formalidade. Eu vou porque eu sou membro da igreja, eu tenho que ir. Me chamaram para ir. Meu marido vai, minha esposa vai, meus filhos estão indo, então eu vou. Mas o ato de estar ali não significa nada para mim. Eu não me alegro com a adoração coletiva. Eu não sou tocado pela palavra de Deus. Eu não sinto desejo de cantar ao Senhor, de adorar ao Senhor. Tem pessoas, queridos, que estão no culto, mas o culto não está nelas. A adoração não está nelas. Está com a cabeça lá em outro lugar. Está pensando na segunda-feira, no dia de amanhã. Que, oh, meu Deus, tanta coisa para fazer amanhã. Ah, meu time perdeu. Ah, aconteceu isso. Ah, fulano. Puxa, eu podia estar vendo. Ah, tem gente que vive assim, gente. Queridos, é sério que eu estou falando aqui. É sério. Jesus está nos mostrando exatamente isso, que a nossa adoração tem que ser assim. Ela tem que ser levada a um nível que expresse aqui uma profundidade da nossa alma, como Maria fez aqui. Gente, diante de tudo isso, falei demais, né? Não posso deixar de trazer algumas aplicações para a nossa vida, né? Nós aprendemos aqui com o ato de Maria, nós aprendemos aqui com Judas, né? Até com ele. Nós vimos quais são as mensagens, os ensinamentos teológicos, os conceitos teológicos que estão presentes no texto. Não fomos profundamente nisso, mas eu citei pelo menos 3 aqui para os irmãos. Mas e aí? Como é que essas coisas se aplicam à nossa vida? Eu queria trazer aqui 3 pontos, rapidamente, só citar para os irmãos. Primeiro, procure honrar a Cristo com a sua vida. Saia daqui hoje, decidido fazer isso. Honre a Deus com a sua vida. Seja por meio de palavras, seja por meio dos seus bens, seja por meio do seu serviço. Honre a Deus com a sua vida. O texto nos ensina isso. O texto nos mostra Maria honrando a Deus. E a figura de Judas nessa história aqui nos mostra que nem todos que caminham com Jesus são verdadeiros discípulos, né? Então não basta apenas estar na igreja e falar amém. Honre a Deus, honre a Cristo com a sua vida. Honre com suas palavras. Honre com o seu tempo, com o seu serviço. Honre com suas ações. Honre, se preciso for, também com seus bens, a causa de Cristo. Honre a Deus com a sua vida. Viva para a glória de Deus. Viva para o louvor da sua glória. Não apenas de aparência. Judas tinha aparência. Judas, inclusive, tinha título. Apóstolo.
tesoureiro. Ele tinha título, ele tinha aparência, mas não honrava a Cristo com a sua vida, ele envergonhava. O que João escreveu aqui, no versículo 6, mostra como esse homem envergonhou, 5 e 6, né? Como ele envergonhou Jesus, como ele traiu Jesus com suas atitudes. Segundo ponto, reconheça, meu irmão, que Cristo merece o lugar de destaque em sua vida e se esforce, ou esforce-se, para não permitir que nada ocupe este lugar senão Ele. Entenda isso, meus irmãos. Reconheça que Cristo merece o melhor lugar na sua vida, lugar de destaque. E é muito fácil a gente tirar Jesus do centro, né? Colocar outras coisas. A gente vai conduzindo a nossa vida de certa maneira relaxada, que aos poucos a gente vai tirando Jesus do centro da nossa vida, o destaque da nossa vida. E a gente se esquece disso. Então, se esforce para não permitir que isso aconteça. Por quê, irmãos? Porque o texto nos mostra isso também. Que ele, sendo Deus, ele morreu por nós. Por que Cristo morreu aqui? Morreu pelos nossos pecados. Será que ele não merece o lugar principal na sua vida? Será que ele não é digno disso? Então, reconheça e se esforce por isso. Não deixe que nada roube ou tire o lugar do Senhor na sua vida. Nada é mais importante do que Jesus, ok? E um alerta final aqui para os irmãos é que os irmãos tenham cuidado. Cuidado com a falsa piedade. Cuidado com os falsos irmãos. Eu não quero aqui criar nenhum espantalho aqui para os irmãos, né? Eu só estou querendo mostrar para os irmãos que nós, como crentes, devemos ser vigilantes nessa área. Porque é muito fácil, queridos, nós sermos influenciados por falsos crentes, por falsas ideias. Não é que o irmão aqui vai sair desse culto aqui, olhando para o outro aí, preocupado, será que esse aí será que é um falso irmão? Nada disso, irmão, misericórdia. Não é disso que a gente está falando, ok? Todo mundo aqui é irmão, abençoado, né? Todo mundo em paz, sorrindo um para o outro. Mas isso aqui fica um alerta, sabe por quê? Porque há muitos falsos crentes nesse mundo. Existe ou não existe? Há falsos pastores ou só tem pastor gente boa nesse mundo? Há falsos piedosos, há falsos crentes. E é muito fácil nós sermos conduzidos, se nós não tivermos uma base correta, por esses homens. Então, cuidado, fique atento. Porque João e os outros discípulos caíram no engano de Judas. Jesus não, né? Jesus sabia. Mas João caiu. João, quando ouviu Judas falar, que desperdício, João, concordo. Realmente. Judas, meu Deus, que sabedoria da sua boca, Judas, saiu. Nossa! Vocês não concordam com isso também? Mateus, fala aí. E você, Marco, o que você acha? Fala aí, Tiago, dá o seu parecer. Não, também, acho que Judas foi sábio aí. Nossa, Maria está louca. Como é que ela faz um negócio desse? Todos foram enganados. Ninguém percebeu. Um falso crente, um falso irmão, uma falsa piedade. Cuidado, queridos. Avalie seu coração constantemente para ver se não há nele indícios desse mal aqui. Pode ser que você esteja sendo enganado por um conselho errado de um falso irmão, de alguém que finge piedade, mas não é piedoso, não é pio. Se passa por piedoso só para arrancar, só para tirar, só para se aproveitar de alguma forma, beneficiar a sua própria vida. Cuidado com esses. Tenha cuidado para que você não seja levado por sugestões de pessoas que, embora professem a fé de boca, mas não vivem aquilo que professam. Não vivem. E nós, infelizmente, vivemos numa época em que isso parece ser bem comum no meio da igreja. Bem comum. Então, fica aqui o alerta para os irmãos. Vamos orar? Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça.